No vídeo de hoje eu vou te contar como Kobe Bryant se tornou um dos melhores jogadores de basquete da história da NBA. Então, goste você de basquete ou não, assista esse vídeo para entender, porque é uma sacada genial e super simples desse rapaz Kobe Bryant, que se aposentou recentemente, mas que deixou muitos ensinamentos para todos os atletas do mundo. Você gosta de vídeo de rotina de celebridade? Clica no like, se inscreve aqui no Saúde na Rotina, que toda semana tem um vídeo desse. Ativa o sininho para não perder nenhum deles. E vem ser membro do canal, clica no botão aqui embaixo para entrar no nosso grupo fechado no Facebook, sugerir outras pessoas que você quer ver nessa lista por lá também. Daphne, você já ouviu o termo work ethic, ética de trabalho? Sim. Eu acho que a gente devia falar mais sobre ética de trabalho aqui no Brasil, porque eu acho um termo muito interessante. É um termo feio de se dizer, as palavras são feias juntas, mas é muito bonito. Lá nos Estados Unidos eles têm mais esse uso desse termo work ethic, que é o que baseou a vida do Kobe Bryant para se tornar um dos maiores jogadores de basquete da história. Por quê? Eu vou contar para vocês. Meu amigo Clayton Galvão, que é um baita fotógrafo, uma vez disse que eu deveria fazer um desses vídeos aqui de rotina de celebridade de Kobe Bryant. Eu fiquei meio assim porque Kobe Bryant já é um cara que já parou de jogar basquete, né? Não sei se tem muita gente interessada nele. Vocês já pediram aqui embaixo nos comentários, a gente já viu sobre LeBron James. Tudo bem, tem gente que pede alguns jogadores e atletas mais antigos, né? Schwarzenegger, Michael Jordan. Mas eu já achei que Kobe Bryant já tinha passado. Eis que ele me mostrou um vídeo que eu achei sensacional e depois fui ver outros, que eram entrevistas do Kobe Bryant falando sobre a carreira dele e sobre como ele sempre pensou em ser um dos maiores jogadores de basquete da história. Acontece o seguinte, Kobe Bryant, como qualquer criança americana, ele já começou a jogar basquete desde muito cedo. E com 11 anos, ele não tinha lá muito talento pra coisa, né? Ele não tinha lá muito jeito. Eu vi ele contando a história, Daphne, de um verão que ele foi jogar com outros meninos lá da idade dele, que ele não fez nem um pontinho na partida inteira. Assim, quando ele era pequeno, ele era ruim. E aí o pai dele é um cara que sempre deu muita confiança pra ele, né? Então veja a importância aí do estímulo dos pais, né? Na construção da autoestima da pessoa, o que pode se tornar seu filho se você der confiança pra ele. O pai dele falou pra ele o seguinte, falou, filho, você pode fazer 0 pontos ou 60 pontos, o seu pai vai sempre te amar. Isso já deu uma confiança pra ele absurda. Ele já começou desde essa idade, ele sempre teve muita clareza de que o lance era a longo prazo. Por quê? Ele pensou, cara, eu vou treinar e talvez ano que vem eu esteja mais parecido com esses meninos aqui. No ano seguinte ele foi, jogou com os moleques, não foi o melhor jogador, não fez um monte de pontos, mas já fez alguns pontinhos. Ele sabia que ele não ia alcançar os meninos treinando uma semana, treinando um mês, né? Ia ter que treinar muito tempo. 3 anos depois disso, ele já era o melhor adolescente do estado dele, só por treinar mais. E o que ele começou a fazer de diferente nesse período para alcançar os moleques e para passar, né? Então ele sabia que a molecada lá jogava 2, 3 vezes por semana. Ele começou a treinar todo dia. E aí ele sabia que matematicamente, veja como matemática pode fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Matematicamente, se ele treinasse todos os dias da semana, ele já ia treinar o dobro, pelo menos, do que um moleque que treina 3 vezes por semana. E aí ele foi ficando mais velho e foi vendo que se ele treinasse 2 vezes por dia, ele estava treinando 2 vezes mais do que um cara que treinava 1 vez por dia. Que isso também não precisa lá de uma educação muito alta para saber. A grande sacada do Kobe Bryant foi entender que se ele fizesse isso ao longo de anos, os caras nunca mais iam chegar nele. Porque, por exemplo, se você faz um treino de qualquer coisa, você vai treinar um instrumento, você vai na academia 2 vezes por semana. Quer dizer que você faz esse treinamento 8 vezes por mês. Quer dizer que você faz isso umas 90 vezes por ano. Guarda esse número, 90. Agora, se você treina dia sim, dia não, ou seja, vai para academia aí de 3 a 4 vezes por semana, você já faz seu treinamento 15 vezes por mês, o que dá umas 180 vezes por ano, mais ou menos. De 90, você passou para 180. Se você treina todo dia, você vai treinar 30 a 31 vezes por mês, quer dizer que você vai treinar 365 dias num ano. Você está treinando o dobro do cara que treina dia sim, dia não, e 4 vezes mais o cara que treina 2 vezes por semana. Se você faz 2 treinos por dia, esse número no final do ano dá uns 730 treinos que você fez. A gente vai fazendo a conta aos poucos, a gente não se dá tanto conta. Agora, 730 treinos, por exemplo, de violão num ano, vão te fazer um músico muito melhor do que se você treinar 90 vezes por ano. Você concorda? O Kobe Bryant, ele tinha um objetivo muito claro, ele era muito focado, ele queria ser o quê? Bom no basquete. Então, ele treinava muito aquilo para ser bom no basquete. Ele treinava todos os fundamentos básicos, ele treinava arremesso, ele treinava kick a bola,
bola, ele treinava pular, arremessar com pulo, fazer a bandeja, driblar. E esse é o que ele foi chamando ao longo do tempo de Mamba Mentality. Mentalidade Mamba, que o apelido dele era Black Mamba. A cobra do Do Tarantino, exatamente. E hoje ele dá palestras sobre essa mentalidade Mamba aí, que nada mais é do que tentar ser melhor todo dia e trabalhar isso aos poucos, com foco no longo prazo, que é o que a gente sempre fala aqui no canal pra você. Escolhe uma atividade que você gosta e não fica pensando todo dia naquele sacrifício que você tá fazendo a atividade. O lance é a longo prazo, saca? Você tem que achar uma atividade, um esporte, um exercício que você gosta de fazer pra você fazer a vida inteira. Aí não vai ser doloroso fazer. Aí você vai conseguir a disciplina que você tanto quer pra praticar. É difícil ser disciplinado com uma coisa que a gente não gosta de fazer. Dá pra fazer e é importante fazer às vezes, mas em questão de atividade física, às vezes eu vejo gente se matando pra tentar fazer uma coisa que ela nem gosta, sabe? E pra quê? E essa mentalidade mamba faz cair por terra aqueles resultados que chegam em 5 dias. Pois é, não é isso que você tem que olhar, saca? Ele ultrapassou os meninos quando ele tava treinando, porque os meninos eles ficavam lá acostumados lá a ter aquela habilidade natural que eles já tinham e ficava apostando só na questão física, né? Só no condicionamento físico deles. Então, eles treinavam condicionamento físico lá, aguentavam jogar mais tempo e iam ganhando. O Kobe Bryant, ele ia na base, ele ia treinando todos os fundamentos que ele precisava. E, cara, quando você treina técnica, quando você treina movimento, base, é isso que a gente fala de exercício. Quando você treina a técnica direitinho, depois o teu avanço vai ser muito mais rápido, mesmo que você não ponha muito peso agora, porque você vai ter a técnica para ir avançando sem se machucar, avançando na velocidade certa, com cuidado e sem ter nenhum problema no caminho. Uma coisa até interessante para você ver assim a mentalidade do cara como sempre foi diferenciada, e essa mentalidade a longo prazo faz você conseguir o objetivo que você quer. Por exemplo, como é que um cara desse, fanático desse por treino, vai manter um bom relacionamento com os colegas de time, Daphne? Porque os caras... Cara rico, atleta rico, não é só no basquete, no futebol. Os caras são jovens, ricos. O cara quer sair pra tomar uma, tal, não sei o que. Os caras chamavam o Kobe Bryant e falavam, pô, bora ali, sair, tal, não sei o que. Aí o Kobe falava, beleza, né? Ele não podia totalmente se excluir disso, porque senão o time desmontava, né? Ele precisava ser um bom líder ali, ele precisava ter a convivência com os caras, a vivência junto. Aí ele falava, não, beleza, então vamos beber. Aí eles iam, tal, não sei o que, tomavam uma com os caras. Chegava no dia seguinte, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a hora que ele acordava pra treinar, ele ia lá bater no quarto dos caras, falar, ontem eu saí com você, agora você vai sair comigo, você também vai lá treinar, bora lá treinar. Saca? Aí aos poucos os caras iam entendendo que não adianta você ficar forçando a barra pro cara e beber, senão no outro dia você também tava ferrado, que eu tenho que acordar cedo igual ele. E essa parte psicológica, essa parte de cuidar da cabeça e de saber gerir um grupo, ele aprendeu muito com o Phil Jackson, né, que foi treinador dele nos Lakers, com quem eles ganharam um monte de título, ele e o Shaquille O'Neal. Tem até uma história engraçada, que o Shaquille O'Neal e ele eram os dois maiores jogadores daquele time multicampeão lá dos Lakers. Teve um período da temporada que o Shaquille O'Neal estava machucado. E aí o Kobe Bryant estava fazendo ponto pra diabo, assim, tava fazendo muito ponto. E aí chegou no momento, quando o Shaquille O'Neal voltou, que o Phil Jackson foi falar pra ele, falou, Kobe, agora eu preciso que você dê uma desacelerada. Aí o Kobe falou, como assim, professor? Ele falou, não, eu preciso agora que você ajude a gente a voltar a motivar o Shaq. Então passa a bola pra ele, porque ele precisa também fazer uma pontuação, porque se só você ficar fazendo ponto, eu chego com ele desmotivado nos playoffs e a gente não é campeão. Aí que ele entendeu e falou, meu Deus, bicho, saca? Tipo, essa parte de gerir um time ali, de motivar a galera, achei genial, saca? Não pode ser tudo sobre ele. É um time, é sobre um time. Exatamente. Aí que você vê um treinador mesmo, o que vai fazer, né, com a cabeça dos caras. Outra coisa também incrível da mentalidade do Kobe Bryant é que ele aprendeu com o professor dele quando ele era novo uma frase que eu já falei para alguns alunos durante treino. Não é invenção minha, não é nada, mas digo, é uma coisa assim que é comum às vezes até a gente falar, até a gente pensar, talvez já tenha ouvido alguém falar isso, é falar, meu, descansa no final, não no meio. Então ele tinha um objetivo ali, você pode ouvir isso no meio de um treino, mas você pode considerar isso de uma maneira um pouco mais aberta, mais filosófica, tipo, descansa quando você morrer. Claro que, né, tomando os devidos cuidados ali, mas é isso, cara, tinha um objetivo de ser um dos maiores jogadores de basquete da história. Ele não descansou enquanto ele não chegou nesse ponto. Outra coisa genial também da cabeça, você vê que, cara, é tudo a cabeça, saca? Tudo a cabeça. Kobe Bryant é cabeça, esse vídeo é sobre cabeça. Ele fala que a confiança dele vem da preparação. E isso é uma coisa também que eu já ouvi meio o Oscar Schmidt falando, né? O Oscar chamando ele de mão santa, ele falando, meu, minha mão não é santa, é que eu treino muito, eu arremesso 1000 bolas por dia. O Kobe Bryant tinha muito isso, né? Ele treinava muito. Então chegava na hora do jogo, era só mais umas cestinhas que ele tinha que fazer, assim, porque a confiança dele tava tão no alto, porque ele tinha se
preparado tanto e ele sempre fez questão de mostrar assim, eu tô me preparando melhor do que você. Tem uma entrevista de outro jogador que eu esqueci o nome agora, mas que é muito boa também, que era rival dele, ia jogar contra o Lakers e aí chegou no falou, vou chegar no ginásio antes, bem cedo, né? Porque nós vamos jogar contra o Lakers do Shaquille O'Neal, Lakers do Kobe Bryant. E aí o cara foi chegar antes no ginásio. A hora que ele chegou no ginásio, muitas horas, sei lá, o jogo era à noite e chegou às 3 horas da tarde. O Kobe Bryant já tava lá. Aí ele ficou lá, tal, não sei o que, treinando, passou mais de uma hora lá treinando. Aí ele saiu, foi pro vestiário, tomou banho e tal. Quando ele voltou, olhou na quadra assim e falou, meu Deus, o Kobe Bryant ainda tá lá. E aí naquele mesmo dia, disse que o Kobe Bryant acabou com o jogo, fez um monte de pontos. Depois ele foi trocar ideia com o Kobe Bryant. Falou, meu irmão, como é, sabe, por quê? Saca? Como é que assim você... Por quê? Saca? Eu cheguei mais cedo, você já tava lá. Eu parei de treinar, você continuou lá e agora você vem no jogo que você arrebentou? Como, né? Por quê? Aí o Kobe Bryant falou pra ele, sabe por que eu treinei tanto? Ele falou, não. Ele falou, porque eu sabia que você tava lá. Então assim, ele mexia com a cabeça dos caras. Saca? Você chega num jogo já sabendo que o teu oponente ali, ele treinou mais do que você. Então ele chegava confiante, porque ele tinha treinado demais e ainda sabia que a confiança do time adversário já estava um pouquinho mais para baixo, porque os caras tinham visto ele treinando a tarde inteira. E é que nem aquilo que você falou que no livro do Bernardinho, que a vontade de Sim. se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E essa é uma frase do Bob Knight, que está no livro do Bernardinho, é genial. Vou repetir aqui que Daphne disse, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. É isso, você precisa gostar de treinar, porque daí na hora da competição você arrasa, você vai tranquilo. Mais uma frase, Kobe Bryant é um show de frase. Eu vou tatuar alguma frase do Kobe Bryant um dia assim. Ele falou, eu vou treinar todo dia para que quando eu for me aposentar eu não me arrependa, sabe? Eu fiz o melhor que eu pude. E ele fala, ele não se sentia bem consigo mesmo se ele soubesse que ele não tinha feito tudo que ele podia para conseguir. Eu acho que o Bryant tinha uma inspiração no sentido de que você tem um objetivo ali, você focou e pá, é aquilo. Tem muito a ver também com o vídeo que a Daphne colocou no IGTV outro dia do Organiza Daphne. Se você não segue ela no Organiza Daphne, vai lá seguir lá no Instagram, que é um texto da Shonda Rhimes que eu falei também em outro vídeo aqui no YouTube, porque você pode olhar às vezes para algumas pessoas e falar, meu, essa pessoa consegue fazer tudo. E às vezes ela não consegue fazer tudo, saca? Ela foca em determinadas coisas e ela é muito boa naquelas determinadas coisas, né? Talvez você mandar o Kobe Bryant nadar, talvez ele não nade tão bem, mas a gente também não precisa ser bom em tudo, né? A gente tem que colocar isso na cabeça. O esporte, a atividade física, o exercício que você gosta de fazer, se você for bom nele, saca? E bom no sentido de se você se dedicar e você melhorar para ser cada vez melhor nele, já é o suficiente, você não precisa ser bom em tudo. O cara, durante a carreira toda dele, ele pegava os vídeos dele que ele fazia na NBA, acabava o jogo, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele ia lá e ia rever o que ele fez no jogo, sabe? Ele estudava para ver como que ele poderia melhorar. Eu não sou muito fã da NBA, mas pelo que eu li, ele foi um dos únicos caras assim que pegou e fez a transição entre o basquete no colegial direto para NBA, pulando aí o período da faculdade. Então assim, ele era tão bom no colegial que ele já foi direto para NBA. E no colegial, ele entrava na aula dele 7h45. Ele acordava às 5 para poder treinar antes. Então ele treinava, tinha faculdade, depois ele treinava mais, sempre com aquela mentalidade de que, meu, se eu posso treinar 3 vezes por dia, por que eu vou treinar 2 vezes por dia? Ele pensava lá, cara, se os outros atletas estão treinando 2 vezes por dia e eu conseguir treinar 4 vezes por dia, por exemplo, eu acordo, treino às 5, depois descanso, como bem e tal, volto, treino às 11, depois descanso, volto, treino às 3 da tarde, depois descanso, volto, treino às 6 da tarde, num prazo de 5 anos, ele vai ter treinado o dobro de vezes que um outro atleta que treinou 2 vezes por dia. O cara ia ter que treinar 10 anos para treinar o que ele treinou em 5, saca? Então ele falou, ao longo do tempo, ao longo da minha carreira, isso foi ficando cada vez mais inalcançável para os outros. Não adiantava o cara treinar mais no verão, né? Não adiantava o cara treinar mais nas férias, porque ele tinha treinado anos mais que os caras. E aí, claro, quando você tem essa paixão que o Kobe Bryant tem por basquete, tudo fica mais fácil. E aí, como é que faz para encontrar a paixão que o Kobe Bryant tem por basquete? Por alguma atividade física que você vá amar. Achei a entrevista dele falando exatamente o que a gente fala aqui. Dando dica, por exemplo, para pais fazerem os filhos encontrarem essa paixão em alguma atividade física. É dar oportunidade para eles, e aí no seu caso, se você for mais velho, dê oportunidade para você mesmo de fazer o maior número de atividades físicas que você puder, de experimentar até sentir
sentir alguma que você olhe e fale, pô, essa daqui eu achei bacana, hein? Essa daqui acho que eu faria mais vezes. E o último cliquezinho da Mamba Mentality é ser destemido, é não ter medo. Então não tenha medo de tentar, de experimentar, se joga aí, não fica com vergonha. É normal a gente ter medo de tentar as coisas, né? Porque a gente pode sentir que a gente vai falhar de alguma forma e isso causa uma sensação ruim, mas pensa que tem uma grande chance de você ser bem sucedido e encontrar uma atividade, aí ser bom nessa atividade, igual o Kobe Bryant foi bom no basquete. Quem que você quer ver aqui nessa playlist falando de rotinas de celebridade, treino de alimentação? Comenta aqui embaixo. Não esquece, deixa o like e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos 3 vídeos semanais que a gente tem aqui no Saúde na Rotina. Beijo!